Candidato, candidata, saudações. Estamos de volta dando continuidade ao estudo da resolução número 4 do ano de 2010. Estamos falando das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. No bloco anterior, tivemos a oportunidade de falarmos no finalzinho do bloco sobre os projetos de natureza interdisciplinar. E vimos que 20% da carga horária anual no ensino fundamental e no ensino médio devem ser direcionados a estes projetos. Levando em conta que a LDB determina que a carga horária mínima anual das séries ou anos do ensino fundamental é da ordem de 800 horas, temos um mínimo de 160 horas anuais a serem trabalhados em projetos interdisciplinares. Vamos dar continuidade ao estudo desses projetos interdisciplinares, mostrando aqui que eles possuem quatro características fundamentais. Estes projetos interdisciplinares devem obrigatoriamente ser dinâmicos. Os projetos devem ser dinâmicos, devem ser criativos. Os projetos interdisciplinares devem ser criativos, dinâmicos, flexíveis. Projetos devem ser flexíveis e os projetos devem ser articulados. Então, dinâmicos, criativos, flexíveis e articulados. Estas são as características do projeto que você observa aqui no parágrafo 1º. Tais programas e projetos devem ser desenvolvidos de modo dinâmico, como eu disse antes, dinâmico, criativo, flexível e articulado. Então veja lá, dinâmico, criativo, flexível e articulado, ou em articulação, é a mesma coisa, com a comunidade em que a escola esteja inserida. Então, dinâmico, criativo, flexível e articulado. Articulado com quem? Com a comunidade escolar ao qual a escola está inserida. Dando continuidade, falando ainda dos projetos interdisciplinares. Diz o parágrafo 2º que a interdisciplinariedade e a contextualização devem assegurar a transversalidade, isto é, a interdisciplinariedade, conceito estudado no bloco anterior, e a contextualização dos temas. Os temas devem ser contextualizados levando em conta o caráter histórico e o caráter social daquela comunidade ao qual a escola está inserida. Então, os temas devem fazer parte do contexto daquela comunidade escolar. É esta interdisciplinariedade e esta contextualização local e temporal que asseguram a transversalidade. Então, a interdisciplinariedade e a contextualização, segundo o parágrafo 2º, devem assegurar a transversalidade do conhecimento de diferentes disciplinas e eixos temáticos, perpassando todo o currículo e propiciando a interlocução entre os saberes e os diferentes campos do conhecimento. Muito bem, vamos mudar de tema. Vamos para o capítulo 1º, etapas da educação básica. Nosso estudo começa no artigo 21. Por coincidência, o artigo 21 da LDB também fala de níveis da educação. Aqui estaremos falando dos dois níveis em que a educação se divide, em educação básica e educação superior. Lembrando que a educação básica dividir-se-á ainda em três etapas. Então, a educação é dividida em dois níveis: educação básica e educação superior. Estudamos isso na LDB e vamos ver aqui de novo. E a educação básica é dividida em três etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vamos à leitura do artigo 21, seus incisos e parágrafos. Diz o artigo 21, são etapas correspondentes a diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional. Primeiro, a educação infantil, que compreende a creche, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança. É verdade, nós temos pelo menos duas etapas de desenvolvimento da criança no período da creche. Levando em conta que a creche vai até 3 anos de idade e 11 meses, então nós temos aí o período sensório-motor e parte do período pré-operatório. Sabemos que o desenvolvimento da criança, a psicogênese, segundo Piaget,
tem 4 momentos distintos. O período sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos em média. O período pré-operatório, que vai de 2 a 7 anos em média. O período de operações concretas, que vai de 7 a 11, 12 anos em média. E o período de operações formais, acima dos 12 anos de idade. Quando você observa que o inciso 1º diz que a educação infantil, que compreende a creche englobando diferentes etapas do desenvolvimento da criança, a gente está mencionando 2 delas, já que a creche vai até 3 anos e 11 meses. Estamos falando do sensório motor e parte do período pré-operatório. Diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 3 anos e 11 meses e a pré-escola com duração de 2 anos, abarcando dos 4 anos até os 5 anos de idade e 11 meses também. Ensino fundamental. Inciso 2, ensino fundamental obrigatório e gratuito com duração de 9 anos e organizado e tratado em 2 fases, a dos 5 anos iniciais e a dos 4 anos finais. Então observe, o ensino fundamental tem 9 anos de duração, não mais, não menos, sendo que ele é dividido em 2 etapas. Os 5 anos iniciais, ou séries iniciais, como você preferir falar, mas o ideal seriam 5 anos iniciais. E os 4 anos finais. Então ele é dividido em 2 etapas, com 9 anos de duração. Vamos agora para o inciso 3º, que fala do ensino médio. O ensino médio com duração de olha aqui, quanto tempo? No mínimo 3 anos. Não diga que o ensino médio tem duração de 3 anos. Isso é um erro, tanto segundo o LDB, quanto aqui, segundo a resolução número 4. O ensino médio não dura 3 anos, ele dura no mínimo 3 anos. Se algum sistema educacional estadual, por exemplo, entender que o seu ensino médio deve durar 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, algum sistema, um sistema como o Rio de Janeiro, um sistema como o de São Paulo, um sistema de educação estadual como o de Minas Gerais, entender que o ensino médio deve ser dividido em semestres, estamos trabalhando aqui, segundo o artigo 23 da LDB, a figura da semestralidade, então estamos trabalhando os semestres. E ao trabalharmos os semestres, vamos determinar que o ensino médio tenha 7 semestres, isto é, 3 anos e meio. Poderia o sistema fazer isso? Sim, sem dúvida, uma vez que o tempo mínimo para o ensino médio é da ordem de 3 anos e não o tempo é de 3 anos. Então, poderia o ensino médio ter mais de 3 anos em algum sistema estadual? Resposta, sim. Poderia o ensino fundamental ter mais de 9 anos em algum sistema educacional? Resposta, não. Porque o fundamental dura 9 e o médio dura, no mínimo, 3 anos. Dando continuidade, vamos ao parágrafo único. Parágrafo único do artigo 21, que vai flexibilizar as normas referentes ao tempo escolar das etapas que acabamos de observar. Muito bem, diz o parágrafo único do artigo 21, muita atenção, que essas etapas e fases, etapas que a gente acabou de ver e fases, têm previsão de idades próprias, como a gente acabou de ver aí. Na educação infantil, temos creche, que vai de 0 a 3 anos, 3 anos e 11 meses. Temos a pré-escola, que vai de 4 até 5 anos, 5 anos e 11 meses. Temos o ensino fundamental que vai no total de 6 anos de idade até 14 anos de idade. 6 a 14 anos de idade. Então temos aí previsões de idades próprias, as quais, no entanto, elas podem ser variadas, elas podem ser diversas, quando se atenta para sujeitos com características que fogem à norma, como é o caso, por exemplo, de indivíduos que estão com atraso na matrícula ou no percurso escolar. A duração dessas etapas que a gente acabou de ver pode ser maior. Retenção, repetência e retorno de quem havia abandonado os estudos. Isso faz com que essas etapas sejam maiores. Inciso 3º. Eu destaquei o inciso 3º em face de uma informação que temos lá na LDB. O inciso 3º fala de portadores de deficiência limitadora. Hammurabi, você está me dizendo aqui que essas etapas que a gente viu aqui anteriormente, como as etapas da educação infantil, como o ensino fundamental, como o ensino médio, podem ter duração diferente se a gente trata de portadores de deficiência limitadora? Sim. Veja, por exemplo, o que diz a LDB. Vamos fazer uma visita à LDB no seu artigo 58. 58, parágrafo 3º.
No artigo 58, parágrafo 3º, falamos da educação especial. Mas falamos da educação especial lembrando que ela é uma modalidade que ocorre em conjunto com todos os níveis e todas as etapas da educação, e inclusive articulada até mesmo com outras modalidades. Então, educação especial ou educação inclusiva é uma modalidade articulada com os níveis e etapas da educação básica e articulada com outras modalidades. Quando articulamos a educação especial ou inclusiva com a etapa educação infantil, que é etapa da educação básica, temos 3 etapas aí na educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A LDB nos traz uma novidade. Ela diz, no artigo 58, parágrafo 3º, que a oferta de educação infantil, na verdade, educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de 0 a 6 anos durante a educação infantil. Então, aqueles que são, por exemplo, portadores de uma deficiência limitadora, segundo o artigo 21, parágrafo único, inciso 3º da LDB, estes, na etapa educação infantil, terão uma extensão da sua durabilidade. Isso é, ela não vai de 0 a 5 anos para pessoas portadoras de deficiência limitadora. Não, ela vai até os 6 anos de idade. Então vamos voltar agora lá para a resolução número 4. Essa foi uma remissão referente a este inciso 3º, para mostrar que estas previsões de idades próprias que a gente viu para as etapas da educação básica, isto é, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, podem ser flexíveis. Vamos agora continuar no inciso 4º. De jovens e adultos sem escolarização ou com esta incompleta, de habitantes de zonas rurais, de indígenas e quilombolas, de adolescentes em regime de recolhimento ou internação, jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais. Então, essas etapas que têm terminalidade própria, idade própria e tempo de duração próprio, podem ser flexibilizadas em todos esses casos e, em especial, no caso do inciso 3º, fizemos aqui a remissão ao artigo 58, parágrafo 3º da LDB, quando a gente fala de educação infantil para portadores de deficiência limitadora, esta poderá ter uma duração, na verdade deverá ter duração, deverá até os 6 anos de idade. Hammurabi, levando em conta tudo que a gente acabou de ver até agora, já tem aí perguntinha para uma prova, uma possível pergunta, sem dúvida alguma. Como que a gente acabou de ver nesses últimos momentos, pode vir a ser cobrado em uma prova. Veja, temos uma prova de concurso aqui do ano de 2013, tá? Da Uniuv, Prefeitura de Caçador. Vamos para a questão. A resolução do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica número 4, de 13 de julho de 2010, essa que estamos estudando, define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Nenhuma novidade, sabemos disso. No que tange a duração do ensino fundamental e a idade dos alunos, determina então estamos falando de ensino fundamental e idade de alunos. 9 anos de duração, perfeito, fundamental tem 9 anos de duração. De matrícula obrigatória, perfeito, a matrícula é obrigatória. Para as crianças a partir dos 6 anos de idade, sabemos disso. Com 2 fases sequentes, anos iniciais com duração de 5 anos, perfeito, em regra, para estudantes de 6 a 10 anos de idade, ok? E anos finais com 4 anos de duração para os de 11 a 14 anos de idade. Letra A está linda! Quase perfeita. Vamos ver as demais. Letra B já fala que são 8 anos de duração. A gente sabe que ensino fundamental não são 8 anos, e sim 9 anos de duração. Ele durava 8 anos no tempo que nós éramos estudantes. Já desde o ano de 2006 foi introduzida a primeira alteração na LDB, no artigo 6º da LDB, por força da Lei 11.114 de 2006, majorando o ensino fundamental para 9 anos de idade. Então, desde 2006 já é da ordem de 9 anos. Então, B está errada. Letra C, 9 anos de duração com uma fase única. Já dançou de novo. Tem 9 anos de duração? Tem. Mas é fase única? Não, ele se divide em 2 fases. Anos iniciais, 5 anos iniciais e anos finais,
4 anos finais. Letra D, 12 anos de duração. Pronto, passou a vida toda na faculdade, ou melhor, no ensino fundamental. Quando ele sair do ensino fundamental já está velho. 12 anos de duração no fundamental? Nossa, 9 eu já acho muito. E letra E, 10 anos de duração. Também está errado. Letra A, de fato, é o nosso gabarito. 9 anos de duração, de matrícula obrigatória para as crianças a partir dos 6 anos de idade, com 2 fases sequentes, anos iniciais, com duração de 5 anos, em regra, para estudantes de 6 a 10 anos de idade, e anos finais, com 4 anos de duração para os que tiverem, para os de 11, que tiverem entre 11 e 14 anos de idade. De fato, a questãozinha aqui da Prefeitura de Caçador tem como gabarito letra A. Vamos aqui agora, dando continuidade ao nosso estudo, vamos para o capítulo 2º. Pulamos alguns artigos, como eu disse, aqueles artigos que são demasiadamente fáceis e não tem armadilha, não serão comentados nesta videoaula. Não obstante, você que está estudando o concurso tem a responsabilidade de lê-los. Vamos agora para o artigo 27, demos um salto. A cada etapa da educação básica, pode corresponder a uma ou mais das modalidades de ensino. Aqui, no artigo 27, capítulo 3º, modalidades da educação básica, vamos apresentar uma série de modalidades. Já falamos entre elas a educação de jovens e adultos. A EJA é modalidade da educação, não é nível. Nível temos 2, educação básica e educação superior. E o restante é modalidade. EJA é modalidade, educação especial é modalidade, educação profissional e tecnológica é modalidade, educação do campo é modalidade, educação escolar indígena é modalidade, educação à distância é modalidade. Hammurabi, e a educação infantil é modalidade? Não, é etapa da educação básica. Hammurabi, o ensino fundamental é modalidade? Não, é etapa da educação básica. O ensino médio é modalidade? Não, ele é etapa da educação básica. A educação básica é nível, a educação superior é nível, e a educação básica divide-se em 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E o que não for nível ou etapa destes níveis é modalidade. Então qualquer perguntinha aqui vai ser demasiadamente fácil para você. Demos agora um outro salto enorme no estudo da resolução número 4, saímos do artigo 27 e chegamos ao artigo 42. Estamos no título 7º. Elementos constitutivos para a organização das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Estamos na seara do artigo 42. Informa o artigo 42 que são elementos constitutivos para a operacionalização destas diretrizes. Isto é, eu preciso que esses elementos existam para que essas diretrizes sejam operacionais. Se esses elementos não existirem, essas diretrizes não serão execuíveis, não serão operacionais. Então são elementos fundamentais para que essas diretrizes sejam execuíveis. Em primeiro lugar, o projeto político-pedagógico. As diretrizes curriculares nacionais não serão execuíveis se o projeto pedagógico da escola não for político. Se a escola tiver apenas um projeto pedagógico e esse não tiver sido discutido politicamente, essas diretrizes são um mero papel, são inexequíveis. Projeto político-pedagógico, o regimento escolar. O regimento escolar está para a administração da escola como o projeto político-pedagógico está para o pedagógico. Enquanto o projeto político-pedagógico rege as atividades pedagógicas da instituição, o regimento interno rege as atividades administrativas e de funcionamento. Então, o projeto pedagógico da escola tem que ser político, a escola tem que ter um regimento escolar, o sistema de avaliação também, a avaliação compatível com o que já estudamos no nosso curso de avaliação, na nossa videoaula de avaliação, também é imprescindível para que essas diretrizes sejam operacionais. A gestão democrática da escola, a organização da escola, o professor é elemento fundamental para que essas diretrizes sejam operacionais. E programa de formação docente, o programa de formação
continuada dos professores, gerando aperfeiçoamento dos professores, gerando a valorização profissional dos professores, é elemento constitutivo para a operacionalização, para a materialização destas diretrizes. Se um desses elementos estiver ausente, essas diretrizes não serão 100% operacionais. Isso ficou claro. Hammurabi, se o meu examinador quisesse perguntar isso numa prova, como ele faria isso? É bem simples. Temos aqui o que poderia ser uma questão de prova para você. Um item. Julgue o item abaixo e assinale V para verdadeiro e F para falso. São elementos constitutivos para a operacionalização destas diretrizes. O projeto político-pedagógico e o regimento interno escolar, os sistemas de avaliação, a gestão democrática e a organização da escola, o professor e os alunos. O que você me diz? Diante deste item, você diz que esse item é o item verdadeiro ou o item falso? V para verdadeiro, F para falso, são elementos para a operacionalização destas diretrizes. O projeto político-pedagógico, o regimento interno, o sistema de avaliação, a gestão democrática, a organização da escola, o professor e os alunos. Perceba que o item está 100% errado. Falso. Óbvio que é falso. Por quê? É o professor? É. Mas são os alunos? Não. E sim o programa de formação, o programa de capacitação docente. Olha aqui no finalzinho do artigo 42, Programa de Formação Docente, Programa de Capacitação e Formação Continuada dos Professores. Formação docente é imprescindível, é elemento constitutivo para a operacionalização destas diretrizes e não os alunos aqui no final. O professor e os alunos, não são os alunos, e sim o programa de formação docente, ok? Muito bem, estamos terminando aqui o nosso 6º bloco de aula, ainda temos mais 2 blocos de aula para concluir o nosso curso, o 7º bloco e o 8º bloco. Nos encontramos no próximo bloco, no 7º bloco de aula. Um grande abraço, fique com Deus e até breve.